Olá, seja bem-vindo à mesa. Eu sou o pastor Marcos André Bonella e gostaria de compartilhar com você algumas observações em Atos 2:42 para que o seu coração seja abençoado pela palavra de Deus. Você sabe que durante todo esse ano nós estamos trabalhando esse tema, perseverar para edificar. E Atos 2:42 conta como eram os hábitos dos crentes na igreja de Jerusalém, a primeira igreja do mundo. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42 mostram 4 marcas de uma igreja dinâmica, que são perseverar na educação cristã, que o texto chama de doutrina dos apóstolos, perseverar na participação na ceia do Senhor, que o texto chama de partilha do pão, perseverar como igreja de oração que não enfrenta a vida com as suas próprias forças, mas se submete completamente à vontade de Deus, e perseverar na comunhão. E eu quero destacar com você nesse dia o perseverar na comunhão, que é a tão famosa koinonia, que a gente ouve falar em Atos. Koinonia ou comunhão, que quer dizer comunidade. Então, perseverar na comunhão significa se manter firme na vida em koinonia, se manter firme na vida em comunidade. E viver em comunidade nada mais é do que nós vivermos juntos. Deus deseja que eu e você nos mantenhamos firmes em comunidade, na vida em comunidade, vivendo como uma enorme família espiritual, formada por muitas famílias, inclusive a minha e a sua. Mas viver em comunidade significa também nós termos coisas em comum, termos propósitos em comum. Por isso a igreja só é uma igreja verdadeira quando ela é formada por um grupo de famílias que vivem juntas e com o mesmo propósito. Todos esses crentes nesse mundo têm a mesma esperança no céu, têm as mesmas alegrias, têm o mesmo ódio pelo pecado, têm os mesmos inimigos para combater. Mas eu não estou falando sobre aquilo que a gente enfrenta no dia a dia por ser crente. Eu estou falando de propósito. Somente quando a minha família e a sua família viverem juntas na Igreja Batista Casa Viva e com o mesmo propósito, é que nós viveremos em comunhão, viveremos em koinonia. Então, nos resta perguntar, que propósito é esse? É a missão da igreja, de uma maneira geral. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo como fiel pastor, essa igreja tem alguns propósitos típicos de uma comunidade de fé, que são, primeiro, adorar e glorificar a Deus. Depois, ser agradável a Deus. Terceiro, priorizar o culto espiritual de exaltação a Deus. Quarto, fazer os crentes se regozijarem na supremacia e na suficiência de Jesus Cristo. Quinto, estar decisivamente engajada em alcançar o Rio de Janeiro e o mundo para o Senhor. Sexto, edificar os crentes na fé. Sétimo, capacitar os crentes para, aonde estiverem, eles poderem reverenciar a Deus com a própria vida. E por último, buscar, salvar e suprir as necessidades dos perdidos, inserindo cada um deles na família da igreja. Para cumprir esses propósitos, a Igreja Batista Casa Viva precisa estar unida, com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Isso porque, você sabe muito bem, uma igreja dividida não chega a lugar nenhum. E quem é que faz a gente estar unidos no mesmo propósito e com o mesmo objetivo? É a comunhão, é a koinonia, é o viver num grupo de famílias unidas com o mesmo propósito. Então, a comunhão, a koinonia, não adianta nada se a comunhão e a koinonia forem um fim em si mesmas. Por isso, a comunhão e a koinonia devem ser o instrumento que une as nossas famílias e fortalecem as nossas famílias em torno do mesmo objetivo, do mesmo propósito. No dia em que a Igreja Batista Casa Viva viver a comunhão e a koinonia como se fosse um fim em si mesmas, é melhor a gente fechar as portas, é melhor nós irmos para um clube, é melhor a gente viver só de festa. Mas não, a Igreja Batista Casa Viva deseja ver você e a sua família unidos com as outras famílias, nas várias atividades que a nossa comunidade de fé promove, para que a gente se sinta cada vez mais forte e com o mesmo pensamento. E uma vez que todos nós estejamos fortalecidos na fé, e todos, não é um ou outro, mas todos,
tenhamos a mente de Cristo, a identidade de Cristo e o DNA de Cristo correndo em nossas veias, a nossa comunhão e a nossa coinonia vão permitir que a Igreja Batista Casa Viva bem cumpra todos os papéis que o Senhor Jesus Cristo, nosso noivo, espera dela. Nós só vamos conseguir isso se perseverarmos na comunhão, para cumprir essa missão que o Senhor Jesus Cristo confiou a nós. Viva em comunhão e sinta então as delícias da vida eterna desde já. Venha viver em comunhão e alegre o seu Deus, fazendo com que a presença física de Jesus seja levada a corações cansados de uma vida de pecado, corações sedentos por transformação. Venha viver em comunhão e seja a noiva pura, santa e ativa que Jesus, o nosso noivo, espera logo encontrar. E se você gostou dessa palavra, compartilhe com o seu amigo, com a sua família, com o seu colega de trabalho, para que a gente possa cada vez mais divulgar a nossa Igreja Casa Viva. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.